Então eu vivo também próximo a alguém que é ateu como eu, próximo a alguém que é, sei lá, evangélico, e eu vivo próximo a alguém que é do candomblé. Se a gente estivesse no Sandman, quem acredita no candomblé vai ter aquelas entidades existindo certinho. E quem acredita no mundo evangélico vai ser julgado apenas pelo mundo evangélico. Bom dia, gente, tudo certo? Chicão aqui do canal Livre Pensador. E por que a palavra Livre Pensador, né? É porque eu não tenho compromisso com nenhum grupo político, com nenhum grupo acadêmico, não tenho compromisso com nada, senão com aquilo que eu acredito. Nem com os meus próprios interesses eu tenho compromisso, porque eu defendo um monte de coisa aqui que não me favorece. Então, de uma certa maneira, eu posso dizer que eu tenho um compromisso comigo mesmo, né? Não tem como evitar, mas assim, o meu compromisso não é, por exemplo, material, né? Eu defendo políticas econômicas, e vai ficar bem claro isso mais tarde em outros vídeos, que não me favorecem. Então, a minha ação humana é de acordo com os meus valores, mesmo que algumas vezes aqueles valores aparentemente não sejam os mais favoráveis a mim, mas o meu valor é o meu valor, não é o valor de outra pessoa que está me avaliando, não é o valor objetivo da grana. Mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou para falar de outra coisa. Acabei de ver uma série, né, Sandman, achei bem legal. Cara, eu gosto muito do quadrinho e o filme, ele acabou me trazendo uma reflexão, né? O primeiro e talvez o segundo capítulo é bem expositivo. E o que eu quero dizer por expositivo? Tem uma série de diálogos, tem alguns personagens que ficam falando a respeito de como funciona o mundo. A respeito desse caráter expositivo tem uma outra coisa também, né? Eles acabam fazendo um corvo, o corvo morre, né? Eles trocam por outro corvo. O nome, na verdade, não é exatamente corvo, é Raven, eu não sei como é que é a tradução, mas é como se fosse um corvo. Esse corvo, por ele ser um corvo novo, né? Ele é um personagem novo, e ele é um personagem onírico, né? Do mundo dos sonhos, ele recebe explicações o tempo todo. Então isso acaba sendo também um recurso expositivo, né? Tá lá, mostrando as regras do mundo. Olha, é uma saída, assim, é uma saída que funcionou. Mas, cara, e essa é a reflexão que eu faço aqui, né? Uma das coisas que eu mais gosto em séries, ou em filmes, ou obras ficcionais, e em obras não ficcionais também, o que eu mais gosto é entender o funcionamento do mundo. A epistemologia, né? Esse canal aqui é um canal cético, é um canal de epistemologia. Então eu gosto da epistemologia dos mundos. Então quando aparece um filme, sei lá, do Homem-Aranha, aquele primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire, e aí mostra ele descobrindo os poderes dele, cara, eu adoro. Então assim, adoro o primeiro filme dos X-Men, que passa um tempão mostrando eles revelando os próprios poderes. É possível mostrar as regras do mundo a partir não do diálogo de alguém, não de alguém explicando. É possível mostrar na própria ação, o que é, pra mim, uma maneira muito mais encantadora. Então o Wolverine vai e dá um soco no soco de outro cara, né? Duas mãos se encontram assim. E o adversário dele fica com a mão toda quebrada e o Wolverine não, de boa. Né? Isso aí tá mostrando as regras, tá mostrando. Aos poucos vai mostrando o fator de cura, que é a característica do Wolverine, né? Então a exposição visual envolvida na história, eu acho muito mais interessante, assim, muito mais mágico. Então o livro de fantasia que eu li, que eu mais gostei, foi As Crônicas do Matador do Rei. Ele passa um tempão explicando como as regras de determinada cultura são diferentes. Então aquilo que nós, na nossa cultura, é muito estranho, é muito reservado, é muito íntimo, em outra cultura se faz em qualquer lugar, né? Então tem um determinado povo que para eles música é chocante, para eles música é algo muito íntimo, como seria o sexo para nós, e o sexo para eles é algo trivial, que se faz com qualquer um, ou com qualquer uma, né? É bem bacana. Nas Crônicas do Matador do Rei, a gente vai descobrindo que quando ele está numa determinada corte, ao chegar, você recebe um anel, você entrega um anel, e aí, que porra é essa de ficar recebendo anel? E a gente fica com aquela dúvida, né? Aquela pulguinha atrás da orelha.
cara, isso é lindo, né? Isso é lindo. A gente vai vendo que tem alguma coisa ali, tem alguma situação, tem um suspense ali. Mas um suspense que não é em torno da vida de alguém, né? O Hitchcock tinha muito isso de suspense, né? De você deixar uma situação em suspense. O suspense pro Hitchcock era botando a vida em jogo. A vida para ele era algo fundamental, importante. E hoje eu vejo que o suspense é muito mais que isso, né? O suspense se dá na demora da entrega, mostrando que tem alguma coisa que é importante. Eu acho que na época do Hitchcock a vida era mais valorizada do que hoje, né? Especialmente em ficção. Hoje em dia é trivial, você vê 30 pessoas morrendo. Naquela época não, era uma morria, era muito chocante, né? Então para ele a morte era algo importante, então não tinha que ficar tanto tempo explicando o valor da vida. Aqui não, atualmente a gente tem que ficar explicando por que determinada situação é importante. Então nas Crônicas do Matador do Rei ele fica um tempão mostrando que os anéis são importantes e depois vem o personagem e explica verbalmente, até expositivo nessa maneira de ser verbal, o funcionamento dos anéis. E eu fico encantadíssimo, assim, acho incrível. Mas voltando às regras, né? As regras são as coisas. É aquilo, né? Assim, para mim, que não tenho acesso cognitivo, né? Não tenho acesso ao entendimento do que é a relatividade geral, para mim é a física newtoniana. A massa se torna aparente no peso, ou se torna aparente na inércia. Então o volume, né? Que é aquele espaço que é ocupado por determinada massa. Então quando tem muito volume com pouca massa, o negócio é leve. Então sim, são essas regras, né, da física newtoniana. Isso são as minhas regras, são as regras que eu entendo. Eu sei racionalmente que eu aceito que existe uma proposição, há uma explicação melhor, a saber, a relatividade geral de Einstein, mas eu não sou capaz de entender essa relatividade geral. Nunca peguei para me esforçar para entender, e nem sei se eu seria capaz de entender caso eu lesse o trabalho de Einstein e, enfim, tivesse que estudar toda aquela matemática. A percepção das regras não é igual para cada uma das pessoas. Nem a percepção de mim mesmo é igual para mim em qualquer circunstância ou em qualquer momento que eu vivo. Beleza, e se as regras que me descrevem é o Chicão, então as regras que descrevem a física newtoniana é a física newtoniana, mas existem regras morais, né? As regras morais descrevem como a gente deve se comportar, mas quem acredita e segue naquelas regras é que não é uma regra mesmo. Tem gente que entende que é uma regra, sei lá, não transar com alguém que tem a mesma biologia genética, né? Para aquela pessoa lá, aquilo é uma regra mesmo, importantíssima. Importa a origem dessas regras, de um determinado contexto, em uma determinada discussão, importa sim. Mas de outra maneira, não. Na maneira de que, se você acredita naquelas regras, se você está determinado a obedecer aquelas regras, não importa qual é a justificativa metafísica para aquelas regras. Eu sou ateu, não importa se existe céu e inferno. Já para alguém que acredita, não importa se existe céu ou inferno também. Não importa, porque ela se comporta como se existisse. Para ela, existe. Nesse sentido, uma determinação moral, uma regra de determinação moral, em outros termos, né? O dever ser é tão real quanto o ser. E é claro que as regras de determinação moral, as regras morais, né? Então o dever ser não é idêntico para todo mundo. Tem uma pessoa que acredita em uma determinada religião e tem outra pessoa que acredita em outra religião. Né? Aí que a gente pode resgatar novamente o Sandman. É um ser que está acima dos deuses, né? Ele é um perpétuo. Ele representa uma força mais básica, a corporificação dos sonhos de todo mundo. Então tem uma situação que é muito clara nos quadrinhos e ainda não está clara na série, muito, muito interessante. É que as pessoas, o ambiente em que elas vivem, é de fato governado por aquilo em que elas acreditam. E é uma relação recíproca também. Se eu sou um viking e acredito na Valhalla, caso eu obedeça as orientações morais e morra conforme os preceitos do viking, eu vou para Valhalla. Então esse é o Sandman. Cada pessoa é julgada objetivamente de acordo com a cosmologia em que ela vive.
Então, se ela acredita naquilo, vai ser aquilo. E é uma relação recíproca também. Esse mundo de deuses vikings existe dependendo das pessoas acreditarem nele. Se ninguém acredita naquela religião, aquela religião se enfraquece. Ao passo que aquela religião em que é depositada muita fé, aquela religião se torna muito forte. Mas aqueles deuses existem. Eles existem entre si, na própria cosmologia, no próprio mundo, no próprio universo deles, da crença daquelas pessoas, daqueles fiéis, mas eles existem entre si também. E aí tem algo que é interessante do Sandman, mas é onde mora também uma das coisas que mais me incomoda, mas também não sei se teria muita solução, seria um mundo muito diferente caso não fosse assim. A situação é, existe uma realidade num determinado nível, né? Então, no mundo do Sandman, né? Na cosmologia do Sandman, existe uma realidade num determinado nível. Então, é o nível, digamos assim, em que nós vivemos. Então, eu vivo também próximo a alguém que é ateu como eu, próximo a alguém que é, sei lá, evangélico, e eu vivo próximo a alguém que é do candomblé. Se a gente estivesse no Sandman, quem acredita no candomblé vai ter aquelas entidades existindo certinho. E quem acredita no mundo evangélico vai ser julgado apenas pelo mundo evangélico. E aí, qual é o problema? O problema disso é que essas crenças, elas se contradizem. O evangélico, ele acredita que o Deus dele é único, né? E o Deus dele exclui os outros. Então, como é que a gente vai fazer nessa situação? O que acontece? Né? Quando a gente como é que vai ter Deus e vai ter as entidades, Oxum, né? Sei lá, Iemanjá? Como? Se uma vez que um Deus nega os outros. Agora, se a gente entende que aquela cosmologia católica são as regras católicas, então a gente chega num paradoxo, né? O Neil Gaiman, ele escreve um mundo em que existem os deuses conforme as crenças de cada pessoa. Só que o Deus de cada pessoa, ele não pode existir naquele mundo, porque são deuses contraditórios. Então é um paradoxo, né? Tudo bem, a arte, massa. Olha só que bacana, tem um canal de YouTube que eu sigo, é o KNB. O KNB, ele é extremamente rigoroso. E eu gosto, né? Eu gosto demais. Ele vai explicando cada termo, ele vai explicando a origem do pensamento. O meu canal aqui, gente, não é nada rigoroso. Eu tô falando aqui da minha cabeça, livremente. Eu tô aqui sem compromisso nenhum, é um devaneio. Ele não é a verdade metafísica. É como eu enxergo, eu acho que é a maneira apropriada. Mas você pode me negar, você pode dizer que tá errado. Até muito bacana esse canalzinho, porque se você me apontar erros, eu vou corrigir. Eu vou responder, ou talvez, né, eu vou me defender, talvez. O ponto é que o KNB, ele descreve perfeitamente tudo que ele vai falando, ele entrega as regras. Da mesma maneira que o Sandman, no primeiro episódio, no começo dos quadrinhos, ele expõe as regras, ele é extremamente expositivo. Ao passo que eu aqui, nesse canal, eu não faço isso. Eu prefiro entregando as regras aos poucos, que eu acho até uma maneira muito mais gostosa, e é por isso que eu tô optando. É isso aí, gente. Tô aqui me confessando, né? E entregando as regras do canal, né? Eu poderia ter simplesmente feito no começo quem é Chico Accioli, né? Eu poderia, mas não, eu vou entregando aos poucos aqui o que é o livre pensador, quem sou eu, né? Como eu prefiro, como eu gosto mais de encontrar na literatura. De tudo isso, o que eu acho que o Sandman traz com maior clareza? O que é uma cosmologia? Então, o que é uma cosmologia? É como a gente entende o mundo. É o cosmos. Não, cosmos não. É como a gente entende o mundo. A minha cosmologia é como eu entendo que são as coisas. A minha cosmologia, e a que eu estou defendendo aqui, é uma cosmologia cética. E ela é contraditória a uma cosmologia realista. O meu cético, o cético que eu defendo, que eu vou apresentar em vários vídeos, que eu apresentei um pouco nesse vídeo também, né? Eu mostrei uma característica do meu ceticismo ao dizer que a gente vive em regras que são conforme o nosso entendimento. O meu próprio ceticismo eu estou entregando aos poucos. Eu entreguei aqui ao dizer que o que é cada coisa. Cada coisa são as regras que a descrevem. E podem surgir regras que a descrevem melhor do que outras. E quando for possível, vai ser muito bacana
a gente comparar um conjunto de regras com outro conjunto de regras e ver na observação qual conjunto de regras descreve melhor. E aí a gente exclui um conjunto de regras, exclui uma teoria que a experiência mostrou que não é adequada. Então eu sou a favor do empiricismo, sou a favor da observação. Então esse meu ceticismo, conforme eu defendo, ele é contrário ao realismo, porque o realismo para mim é uma coisa dogmática, é uma coisa de você encontra uma raiz metafísica e se apoia nela. Mas assim, nem sempre a gente pode recorrer a situações empíricas, né? Quando não for possível recorrer a situações empíricas, a gente vai recorrer ao quê? A clareza da nossa discussão, a clareza dos nossos argumentos, a simplicidade dos nossos argumentos, a simplicidade do que a gente apresenta. Porque assim, sendo simples e claro, se torna possível alguém me criticar. E é isso que eu quero. É na crítica que eu vou ser capaz de crescer, ou que um sistema de conhecimento vai crescer. Eu defendo, primeiro, a clareza, para que seja possível a crítica. Se for possível a crítica empírica, ótimo, melhor ainda. Mas quando não é possível a crítica empírica, poxa, a gente tem que contar com o que a gente tem, que é a crítica de outras pessoas. Então é isso aí, gente. Estou entregando aos poucos quem sou eu, Chicão. Estou entregando aos poucos o que é a filosofia cética a qual eu defendo. E eu entreguei sobre mim o quê? Que eu tô aí para aprender também, né? Posso estar errado em tudo. Se você achar que eu tô errado, por favor, me critique. É melhor para mim se você criticar ali embaixo. É melhor para mim se você criticar ali nos comentários, de maneira que eu possa responder de maneira pública. Mas se você quiser criticar em off, seja no meu Instagram, mandando mensagem, seja mandando um WhatsApp, né? Ou seja mandando uma mensagem por telefone, também tá excelente também. Obrigado aí por quem me criticou. E vou responder as críticas que eu recebi, tá? Vou fazer em vídeo. Só que muito provavelmente vai demorar, porque eu não vivo disso, né? Não é a minha profissão. Então eu tenho que ir respondendo na medida em que eu consigo. Abraços, gente. Se você achou que esse videozinho aí te tocou de alguma maneira ou te acrescentou de alguma maneira, me dá um like, compartilha, sei lá, me critica, só não me xinga, tudo com muito amor.